Tantas vezes erramos, tantas vezes acertamos. Porém, os acertos não são pesados. É nossa obrigação acertar. E os erros são muito bem pesados, porque temos que corrigi-los. Temos que nos inteirarmos do que erramos. Nas coisas tantas que sabemos, pouco entendemos, porque não procuramos desvendar seriamente, não procuramos ir fundo. Simplesmente aprendemos e achamos ser o suficiente, ser o coerente, ser o necessário e ponto final. Tudo tem sua razão de ser. E se não tiver, por que então existir tal acontecimento? Tudo tem sua razão de ser. E se não tiver, por que passar por aquilo? Se não temos necessidade, afinal, não há uma razão disto ser. Vamos aprender com nossos erros? Principalmente com nossos erros, porque os nossos acertos já são lições aprendidas. As verdades do mundo são muitas. As nossas verdades são muitas também. Então temos que conduzi-las com coerência, com sabedoria, com entendimento, porque as verdades do mundo e as nossas verdades, uma hora serão únicas. Procure ser sincero ao menos com você. Se não conseguir, o mundo não vai estar nem aí. No entanto, o seu futuro será duvidoso, porque se tornará um mentiroso contumaz. Às vezes faço uma brincadeira. Tem um vídeo aí em que eu me sugeri fazer 20 frases filosóficas de improviso. Liguei a câmera, liguei o celular, a câmera do celular, e foi no pau. Não contei quantas frases eu estava fazendo. Eu fui, quando eu achava que era o suficiente, eu parava e fiz isso. No final, em vez de 20 colocações filosóficas, sim, 20 pensamentos, acabei fazendo 21 pensamentos. Coloco um link aí embaixo. Estou dando essa explicação por causa de algumas coisas que às vezes eu faço. Por causa de algumas coisas que às vezes eu faço. Não tenho nada na cabeça, não me sugere nada interessante para comentar, então acabo fazendo sem perceber. Acabo fazendo o que dá vontade. De verdade mesmo. É assim que acontece, é assim que eu gosto. Às vezes não sabemos o que falar. Então deixo a intuição trabalhar. O que ela quiser dizer será falado. Acredite no que diz saber e terá a felicidade pela frente. É isso que está escrito aqui. Acredite no que diz saber e terá felicidade pela frente. É uma verdade. Acredito no que diz saber. Se eu sei o que estou falando, se acredito no que estou falando, se tenho fé no que estou falando, serei feliz. Serei feliz porque não terei nenhum motivo para desmentir aquilo que eu estou dizendo. Serei feliz porque estou sendo sincero comigo. Sincero, verdadeiro, real. Não precisarei confundir ninguém. E é mais difícil nos convencer a nós do que convencer a outra pessoa. A outra pessoa, dependendo do nosso gestual, verbalização, vai acreditar no que estamos falando, por mais mentira que seja. Vai acreditar no que estamos falando. Mas nós, não adianta esses artifícios, vamos saber, estou mentindo, mas não a mim. Não tem como mentir a mim, isso é impraticável, impossível. De jeito nenhum, não tem como.
É assim mesmo, são coisas que aprendemos, que devemos saber fazer. Não mentir a nós. Mentir aos outros não convém também, mas mentir a nós é impraticável. Não há como. Não tem como fazer isso. Sim, de verdade. Olha, somos a natureza em forma independente de podermos nos locomover, porém dependentes em tudo. Da terra saímos e a ela voltaremos no dia de nosso desencarne, como diz o santo livro. Ao pó voltarás. E neste partir tudo fica. O que levamos é o bem que fizemos aos que amamos e à natureza, que no geral é a mesma coisa, porque tudo vem dela e a ela voltará. Até mesmo nossos pensamentos, que serão incorporados à mãe natureza ou divina providência. Quer dizer, do pó viemos, ao pó voltaremos. Somos gerados no corpo de um ser humano, de uma mulher. Porém, esta mulher se alimenta de tudo que há na natureza e é aconselhável pela medicina que sejam alimentos naturais, os mais naturais possíveis. Natureza, em grande proporção. Ela, a mãe, se alimenta desses alimentos que irão ser digeridos por ela, e a parte mais rica, a nós, lá na barriga, essa parte mais rica irá chegar até a gente. Ou seja, estamos comendo da natureza, do solo, da mãe natureza. Somos a mãe natureza transformados dentro da barriga da mãe. Nascemos e vamos nos alimentar dos produtos da mãe natureza, do seio, do que a mãe natureza produz. A vida toda. Vamos nos vestir do que a mãe natureza produz. Vamos pensar. Os nossos pensamentos, pensamos, emitimos energias que ficará na energia da mãe natureza. No ar? Não. Ar é algo desse plano, mas nosso pensamento irá ficar na energia da mãe da natureza. Tudo que fazemos aqui, físico e não físico, é conectado à mãe natureza, misturado à mãe natureza. Em todos os sentidos, acreditem ou não. Comenta-se que a tal camada de ozônio, os buracos da camada de ozônio, comenta-se que é o excesso de energia ruim que nós, seres humanos, expurgamos. Sim, expurgamos, viemos para cá. Viemos para cá desde o início dos tempos, viemos para cá para colocar emoções positivas para fora e emoções negativas para fora. Não podem ficar com a gente. Então expurgamos, nos tornamos pessoas ruins, pessoas más, expurgamos essa energia ruim e fica por aí. Esse planeta, apesar de tentarem salvá-lo, não tem salvação. Ele não foi criado para existir como morada nossa. Não foi criado para existir, porque nós estamos destruindo-o desde o início dos tempos. Agora muito mais. Agora, com a globalização, internet, se conhece muito mais os malefícios que estamos causando à mãe natureza, mas sempre houve o prejuízo da mãe natureza. E estamos aqui expurgando essa energia ruim, tornando a mãe natureza, o planeta, cada vez pior, morrendo exatamente não, mas ele, uma hora, não terá mais condições de nos manter aqui. Ele não terá condições, apesar do planeta, da mãe natureza querer nos manter, não terá condições, porque lhes causamos mais prejuízos do que ela pode nos dar em benefícios. Então comenta-se que toda energia expurgada por todos os seres humanos seria responsável pelos buracos de ozônio. Tem as explicações científicas em relação a isso, são bem diferentes. Por sinal, religião, arte, filosofia e ciência, 4 pilares do conhecimento humano.
Estes não conversam entre si. Trocam sutis informações, mas não assumem informações importantes um do outro. É assumir a informação e tentar ver até que ponto pode ser verdade. Só em situações extremas que acontece isso. Tem um médico, escritor, livros, assisti uma conferência dele. Ele disse o seguinte: ele é médico, cirurgião vascular, coração. Às vezes aparece uma pessoa lá, ele faz exames, todos os exames para ver como é que está a maquininha aqui. Ele tem mal-estares, mas ele não consegue descobrir nada na tal maquininha. Mas ele passa por apuros. Aí ele chega e pergunta para ele: e como está o seu lado espiritual? Não com não rasgando o verbo dessa maneira, mas ele já começa a ver. A medicina, a ciência, não conseguiu descobrir o que tem no coração dele. Então ele vai para o outro pilar, a religião, a crença, Deus, para ver o que pode estar incomodando. Ou seja, religião, crença, Deus, quer dizer, a cabeça dele fabricando ou produzindo, fabricando sintomas ou produzindo sintomas. Então, quer dizer, nesse ponto, depois de não ver nada errado aqui, no coração, ele vai ver uma outra possibilidade. Por isso que eu falo, os 4 pilares do conhecimento humano se separaram. E um só vai tomar perguntas, só vai tomar respostas, explicações do outro, quando acabaram todas as possibilidades. Então eu digo, hoje falam em buracos de ozônio. Li alguma coisa sobre esses tais buracos poderem estar sendo produzidos pelas energias negativas. Imagina aí, se não me engano são 7 trilhões, se não me engano, 7 trilhões de habitantes no planeta. Quanta gente é? 7 trilhões. Quanta energia ruim é gerada. Energia ruim, todos estão aqui gerando energia ruim. Todos, pouquinha ou muita, mas todos estão gerando energia ruim. Quanto que é isso? Quanto que poderia estragar os tais buracos de ozônio? O que eu estou falando não será tomado como ponto de referência para alguma pesquisa. Sim, mas eu li sobre isso e é bem provável. A camada de ozônio é a energia que protege o planeta, um tipo de energia que protege o planeta. E nós geramos uma energia que prejudica esse planeta. Nós geramos uma energia ruim que fica flutuando e pode ir pegando, grudando em outras pessoas, somando a sua energia ruim. Quer dizer, não tem tamanho isso tudo. É uma coisa muito louca mesmo. Ou seja, estamos aqui tomando benefícios do planeta, a Mãe Terra, a Mãe Natureza, estamos prejudicando ela muito mais do que tomando benefícios. Aí morremos, desencarnamos. O que acontece com a gente? Somos cremados e jogados as cinzas na mata ou no mar, Mãe Natureza. Ou somos enterrados. Enterrados, o corpo se dissolve, é 90% de água, se não me engano, líquido, 90% de líquido, se dissolve, seca dentro do caixão. Seca? Não. Se infiltra terra abaixo. Voltamos à natureza. Do pó vieste e ao pó voltará. Eu acho que uma explicação mais do que completa, embora complexa, embora não concordemos em muita coisa, é bem interessante. Somos o fruto da terra. Somos a reação do planeta. A reação
ele foi criado, o planeta Terra, o campo matéria foi criado para que eliminemos as nossas dificuldades emocionais, a nossa evolução pudesse ser feita através do descarrego do lado ruim, através do esvaziamento do odre. Nós somos o odre. Odre, as núpcias de Canaã, nós somos o odre. E o novo vinho são os novos conhecimentos. Nós temos que eliminar o vinho antigo, conhecimentos anteriores, falhas anteriores. Se tornou um vinho ultrapassado, velho, azedo, ruim. Esse vinho se tornou ruim, está em nós, que somos o odre. Então estamos aqui para expurgar este vinho ruim, para expurgar nossas emoções ruins, nossos defeitos, falhas em formas de pecado. Mas estamos aí para isso. Quando expurgarmos tudo de ruim que nos tornamos, não, há uma necessidade de mudança interior, mudança de nosso interior espiritual, há uma necessidade. Então temos que expurgar. Por que expurgar? Porque se colocarmos um remendo novo numa roupa velha, os dois se perderão. Quer dizer, um remendo novo, tecido forte, colocar numa roupa velha, tecido fraco. No momento de se usar, esse tecido forte irá rasgar a roupa velha, se perderá os dois. Se não expurgarmos o nosso lado ruim e tentarmos colocar o nosso lado, o vinho bom, as novas concepções e ideias sobre Deus, se tentarmos colocar tudo isso dentro da gente, vamos misturar, vamos perder os dois. Isto é o porquê estamos aqui, para nos substituirmos espiritualmente, para nos melhorarmos. Claro, nesse vinho vencido, azedo, pode-se aproveitar alguma coisa? Creio que não, mas deve ser trocado, deve ser renovado. E estamos aqui para isso, para renovar nossos conhecimentos, nossos entendimentos, como anjos. Somos anjos caídos, eu digo. Ao renovar esse conteúdo, quando esse odre eliminar todo o vinho já ruim e colocar novo vinho, seremos anjos novamente. É a iluminação. Seremos anjos novamente e voltaremos maravilhosos, mais do que antes, renovados. Simplesmente isso, renovados, totalmente. Então eu fico aqui a olhar coisas interessantes que eu possa comentar. É o que eu falo para você, não tenho ideia nenhuma no momento. Então vamos lá, vamos comentar algo aleatório, totalmente aleatório. Tudo é pergunta a se colocar com resposta que não se pode de imediato deduzir, porque desde minha infância o sexo era proibido ou apenas para procriação. Passamos, olha aí quem que é, passamos nossa infância, nossa adolescência. Aliás, na minha época era até proibida essa palavra aqui, sexo. Era até proibido. E aos poucos, com o evoluir da mente, crescimento interior, negação daquilo que não foi bem explicado. Se algo não é bem explicado, com o passar do tempo vamos colocar em dúvida esses tais ensinamentos, vamos colocar em dúvida, vamos querer saber se é verdade. E na procura descobrimos que não era bem assim. Na minha infância, uma parte da adolescência, era proibido falar sobre isso. Era coisa do demônio. De novo, tal. Era coisa do demônio. Cinema, 18 anos. Quanta gente chegava aos 17, louco para completar 18 anos para ir no cinema, achando que vai ver algo, não via coisa nenhuma.
Porque no cinema, sexo é muito superficial, é muito faz de conta que está acontecendo. Naquela época era assim, hoje no cinema ainda acredito que seja assim. Agora em sites pornô não, a coisa é coisa na coisa mesmo. Exatamente. Mas na adolescência, primos meus com 17 anos, louco para completar, chegar com 18 anos. Aos poucos a gente vai crescendo, vai percebendo que não é nada disso, que o sexo não é aquela coisa proibida. Não, acho que hoje, o folclore de hoje já não coloca o sexo como coisa proibida para crianças. É proibido comentar isso com criança, não é conveniente. Há uma linguagem toda rebuscada para se falar sobre isso com criança. Mas naquela época não se podia falar. E com o passar do tempo a gente vai descobrindo que não é nada disso. Eu, pelo menos, vejo o sexo como um ingrediente para crescer interiormente. O sexo saudável. O sexo paixão, amor. O sexo emoção. Não vejo o sexo como coisa pecaminosa. Era obrigado a ver. Ainda bem que eu não aderi a tudo isso, senão estaria hoje com conflitos interiores, não poderia me relacionar, não estaria nem conversando sobre sexo. Um detalhe, se eu tivesse isso, comprovação, estudo meu, se eu tivesse algum problema em relação a sexo, eu não iria conversar sobre sexo, como tenho alguns livros aqui falando sobre sexo. Eu não iria conversar sobre sexo, não ia conversar sobre outros assuntos, filosofia, Bíblia, como faço hoje, me permitam dizer com certa facilidade. Não iria falar sobre nada disso, porque eu teria um bloqueio interior, uma dificuldade em assimilar, em aceitar. E se temos um bloqueio num assunto, teremos bloqueio em outros tantos assuntos, porque não que um assunto tenha a ver com o outro, não, nada disso não. É que a facilidade em conversar disto trará facilidade em conversar de outro assunto. E se temos bloqueio em algo, não nos vêm informações de maneira suave sobre outros assuntos, porque temos um problema. Não podemos abranger tudo o que queremos. Eu era médium não, acho que eu ainda sou, né? Não vou negar o meu passado religioso. Médium. Aos 100 anos da libertação dos escravos, houve uma festa de Preto Velho. Uma festa de Preto Velho, onde eu fiz esse crucifixo. Já comentei sobre ele. Pois bem, uma festa de Preto Velho, aos 100 anos de libertação. Foi um feriado num sábado, se não me engano. O que ele me disse em intuição, o que ele me disse: leia tudo que lhe cair às mãos. Leia tudo. Desde... Bom, não me deu limites, mas eu passei a fazer isso. Ler tudo. Ciência, tecnologia pobre naquela época, filosofia, religiões, sexo, magia negra, magia branca, tudo é tudo. Livros técnicos que eu achasse interessante, eu tinha que achar interessante. Se eu achasse interessante, era para ler. Li muita coisa. Quer dizer, fui lendo e desbloqueando minha mente, ou mais, me preparando para falar sobre certos assuntos. Mesmo que não tocasse nesses assuntos, eu estaria liberto para falar sobre os assuntos. E é o que acontece. Eu posso falar sobre tudo. Não mergulhei profundamente em nenhum tema, porque todos os assuntos é aquilo, se você vai entrando e afundando e procurando, tudo vai crescendo, aumentando, e você não vai ter tempo para ver mais nada. Então, coloquemos assim, eu sei muita coisa sobre muita coisa, mas não tudo.
porque não era essa a ideia. Então, o que eu digo? Na infância e parte da adolescência foi proibido de conversar sobre sexo, mas ao passar do tempo, acabei desconectando essas proibições. E hoje eu sinto facilidade em falar sobre sexo, sobre religião, filosofia, pensamentos, comentários, um monte de coisa. Não vou falar igual aos outros, eu percebo, não falo com a mesma intensidade de informações, não falo com a mesma facilidade que outras pessoas falam sobre tal assunto. Por sinal, às vezes me mandam perguntas usando um termo específico de um segmento ocultista mesmo, segmento religioso, um segmento, eu não conheço essa palavra, não fiz curso nenhum, não fiz curso nenhum, de nenhum segmento, então tais palavras eu tenho que ir na internet. O que significa essa palavra? Encontro essa palavra e a explicação é de um assunto que eu compreendo. Eu trabalho na feira, feijão. Aqui, nesse estado, o feijão tem um nome. No outro estado é outro nome, no outro mais outro, ou seja, a pessoa, você tem tal feijão? Falei, de onde você é? Ah, eu sou lá do Nordeste, então. Lá é esse nome, tem que ver qual é o nome desse feijão aqui. Assim que funciona, cada lugar, religião oculta, segmento religioso, há uma palavra diferente. Englobou a explicação numa única palavra, talvez até criada para aquele segmento ou muito antiga que foi adotado. Eu não conheço muitas palavras e muitos me fazem perguntas que eu não entendo absolutamente nada, aí eu tenho de traduzir. Assim que eu faço por agir. E no sexo, mesma coisa. Se há um bloqueio a todos, eu digo isso, se há um bloqueio, uma restrição de informações, um não gosto desse assunto, em algum ponto, esta restrição acaba como se fosse uma doença contagiosa. Essa restrição pode ir cercando todas as outras facetas de conhecimentos. Não conseguimos ter tanta facilidade em conversar certas coisas se em outro ponto, nem estamos conversando sobre isso, mas se em outro ponto temos restrições. Ou seja, deixamos de ser essência de verdade. Estamos sendo essência com restrições. Estamos sendo, exatamente isso. Não estamos conseguindo ser essência, porque não temos total liberdade de expressão. Para nós mesmos, não temos. Então, assim que deve ser entendido, somos muito mais realidade a nós se não tivermos preconceitos, pequenos que sejam, de pessoas, de assuntos, situações. Nenhum preconceito, podemos não nos engraçar, não gostar, mas restrição, preconceito, jamais, em nenhum sentido, em nenhum momento. Eu vejo dessa maneira, vamos ver aqui, esse livro aqui. Esse livro aqui eu vejo ele como o mais perigoso. Como dizer assim, ele fala sobre Deus. Ele desmistifica o Deus que nós fomos obrigados a aprender a aceitar. Tem um vídeo aí meu que fala o seguinte, fala de dois deuses. Deus é um só, mas fala de duas maneiras. O bom Deus do Novo Testamento, Deus é amor, e o Deus do Velho Testamento, onde Deus é olho por olho, dente por dente. Delicado isso. Pois bem, então qual Deus é verdadeiro? Os dois são verdadeiros, mas a ótica daqueles que escrevem sobre Deus na Bíblia é diferente. Mesmo, leiam
o Velho Testamento, leiam o Novo Testamento, tentem fazer um perfil de Deus. Não está cometendo nenhum pecado. Não, não está não. Mas tente fazer um perfil de Deus através dos personagens. Vou ver duas diferenças do mesmo ser, duas diferenças de Deus. Estranho, curioso, complicado, demais. O bem e o mal coexistem pacificamente. Se soubermos equilibrá-los em nós. Portanto, somos feitos dos dois, da procura pelo certo e da dúvida se é o certo, do entendimento do errado, porém vivemos este errado até compreender a lição que nele está inserido. O bem e o mal convivem. Eu falo, vamos melhorar o nosso lado bom, mas extinguir o lado ruim é impossível, não é conveniente, porque é o nosso lado ruim que vai mostrar onde estamos errados. Eles convivem pacificamente, um ajudando o outro. Não, os dois nos ajudando, se confrontando. O bem jamais vai atacar o mal, mas o mal ataca o bem para mostrar que onde nós estamos errando. Através do mal expomos nosso lado negativo. E é assim que acontece. Estamos expondo nosso lado negativo, exalando coisa ruim para melhorarmos. Melhorarmos para sermos perfeitos o suficiente. Perfeitos o suficiente, eu vou explicar direitinho o que quer dizer isso. Perfeitos o suficiente para não ter que vir mais para cá. Agora, perfeitos o suficiente. Por que suficiente? Perfeito não tem mais para onde ir. Perfeitos o suficiente para não precisarmos mais vir para cá. Seremos perfeitos totalmente neste plano de evolução, neste plano tempo-espaço. Aqui seremos perfeitos. Não teremos mais o que evoluir aqui. Um dia, uma encarnação, não teremos mais o que evoluir aqui. Então é o suficiente para que não precisemos mais estar aqui. E é isso que o mal em nós passa a ajudar. Mostrar nossas falhas, nossos defeitos, nossos porquês de aqui estar. E enriquecer, agradecer pelo bom que somos, pelo bem que somos a todos. É uma verdade interior isso, total. Viemos para cá, como eu disse, o odre precisa ser esvaziado, o odre precisa ser eliminado, o odre, o vinho que azedou, velho que era, e foi encontrado um vinho de melhor qualidade, um vinho bom, e este se tornou um vinho ruim. Então vamos eliminar o vinho ruim, e só colocando para fora o nosso lado ruim que vamos eliminar esse vinho ruim. É o nosso lado ruim, que pode conviver com o lado bom. Não podem se juntar, mas podem um ajudar ao outro a nos melhorar. O lado ruim mostrando nossas falhas, nossos defeitos, para que o lado bom supere-nos, nos melhores interiormente. Assim que passamos a existência por aqui, superando-nos, sendo cada vez melhor, sendo cada vez mais autêntico, amor, carinho, verdade, humildade, serenidade. Tudo que o lado ruim mostra que devemos melhorar. Nós não somos amorosos, nós não somos serenos, nós não somos pacíficos. E precisamos. Então o lado ruim vem mostrar o que nós não somos. Por isso que é uma convivência pacífica dos dois. Estão em nós. E não pode, nenhum dos dois, mesmo o lado ruim, não pode ser extinto. Porque é ele que nos mantém à procura de melhorarmos.
Exatamente, nos mantém à procura de melhorarmos. Tem um vídeo, eu já fiz um vídeo aí sobre Jornada nas Estrelas. O capítulo eu não lembro qual que é, está marcado lá. O Capitão Kirk, aquela máquina de transporte, duplicou ele. Se tornaram dois. Um totalmente bom e um totalmente ruim. O totalmente bom, amoroso, carinhoso com todos, um pouco além até. E o ruim, maltratava, falava, prejudicava muito. Mas aconselharam a se livrar do lado ruim. Mas não podia, porque o lado bom estava ficando fraco. O lado bom estava ficando fraco porque o lado ruim lhe dava poder de decisão. E o lado ruim estava enfraquecendo ou morrendo também, porque começou a ter medo. O que aconteceu? Tiveram que reconstruíram, consertaram a tal máquina e colocaram os dois juntos novamente, ou seja, se um faltasse, o outro não sobreviveria. Não que eram a mesma pessoa, mas o lado ruim não pode viver sem o lado bom, e o lado bom não pode viver sem o lado ruim. O lado bom está para controlar o lado ruim, e o lado mau nosso está para mostrar aonde somos falhos, para que o lado bom nos melhore, nos torne mais seguros, mais donos de si, mais sinceros com a gente. Sim, exatamente assim. Estou fazendo uma propaganda dos meus livros, eu acho, né? Aqui, Procurando a Paz Interior. Esse aqui acho que não está na Amazon. Remover montanhas. Emoções que temos, sensações que muitas vezes mantemos, tantas situações que nos levam a concepções estranhas sobre o que somos. Mas por que tanto sofrer pelos problemas que sabemos serem passageiros? Por que esta necessidade de viver e reviver o que já é passado, já que foi, que nos tornou de maneira alucinante? Remover montanhas, isso aqui remete um pouco a remover montanhas. Impraticável. A Bíblia fala sobre remover montanhas, mas não é uma montanha física que está falando, não. É uma simbologia. Remover montanhas. Tomemos uma montanha física, não precisa nem ser grande. Quantos caminhões precisa para tirar essa montanha e levar para lá? De maneira preto no branco, como está aqui. Como faz para pegar uma montanha daqui e tirar para lá? Que seja 2 metros. O trabalho que dá é quase impossível fazer isso. Então não é remover uma montanha fisicamente, é remover uma montanha dentro da gente. Uma montanha fisicamente é impraticável. Dependendo do nosso pensamento, nossas dificuldades interiores, julgamos impraticável também remover uma montanha. É isso que a explicação do mover a montanha da Bíblia. Aqui fala assim em remover montanhas, mas para que remover montanhas se sabemos o que está atrapalhando? Se está atrapalhando, é bem mais fácil remover uma montanha, tirá-la daqui para lá, remover nossas dificuldades, nossa não aceitação de muita coisa. É bem mais fácil fazer isso. Bem mais fácil mover uma montanha dentro da gente, se nos conscientizarmos de que não é correto. Porém, para chegarmos a esse estágio de acreditar não estamos corretos, aceitar que temos uma falha, aceitar que estou errado, é muito difícil, é muito complicado. Requer uma interiorização, uma sabedoria, uma verdade sobre nós, que muita gente não aceita. Eu não aceito estar errado, eu estou certo, absolutamente certo, porque eu tenho medo de ser confrontado, de me chamarem de mentiroso, de falarem que eu sou um enganador. Por isso que eu estou sempre certo. A pessoa às vezes se coloca dessa maneira. Muitos radicais, alucinados religiosos, pensam dessa maneira, falam insistentemente sobre um assunto, não admitem que você fale nada.
e se contrariar, negar, pior ainda. Por quê? Porque eles não têm certeza íntima, não têm certeza íntima de estar certo o que estão falando. Pegaram a ideia de alguém, acharam uma ideia interessante, soou bem aos ouvidos, pegaram a ideia, abraçaram e dão a vida, figuradamente, dão a vida por aquela ideia. Ele, o tal, não pode ser desmentido. Então fazem de tudo e não deixam ninguém falar pelo receio de repente, esse outro jogar uma pedra na frente dele e ele não vai saber contornar essa pedra. Não é mudar o caminho, é contornar. Ele não conseguiria trocar o caminho, mas não tem capacidade nem de contornar o obstáculo para continuar no caminho que está. Ou seja, suas conclusões não são suas, porque não podem ser cortadas para seguir em frente. Um tanto curioso isso, uma colocação estranha. Já conheci pessoas que não aceitam serem desmentidas, serem contrariadas, não aceitam perguntas, porque isso lhes remeterá talvez a conhecimentos que não tenham. Ou seja, é algo meio decorado. E quem está perto sente aquilo tão decorado, tão insoso, tão sem graça, que se retiram delicadamente, suavemente. Eu sou um. Quando alguém fala insistentemente sobre um assunto, qualquer religião, não estou criticando nenhuma, qualquer religião, eu converso. Se a pessoa insistir por demais, eu me retiro. Não vou criticar nenhuma religião, vou criticar aqueles que as pregam de maneira quase cega. Não veem nada, só veem as palavras, só ouvem as palavras dele. Se alguém disser alguma coisa, é um endemoniado, filho do capeta e um monte de abobrinha. É assim que vejo, pessoas não aceitam ser contrariadas, não aceitam ter sua trilha modificada. Sim, de verdade. A procura do entendimento do ser só é possível quando este abandona seus preconceitos, opiniões das pessoas como individuais e as vontades que firam ao próximo. A procura do entendimento do ser só é possível quando ele se abandona. Você pode se encontrar à medida que se perca em si mesmo. Ou seja, se perder em si significa abandonar os conceitos deste plano, os ensinamentos deste plano, a filosofia a razão deste plano. Aí estamos nos perdendo. Não temos onde nos segurar. Estamos nos perdendo dos conhecimentos matéria. Conhecimentos matéria são conhecimentos adquiridos aqui. Estamos nos perdendo nesses conhecimentos matéria. E como estamos totalmente perdidos, vamos cair no nosso universo interior e lá vamos encontrar alguém. Encontrar a nós. Em essência, na verdade, que devemos cultivar, que devemos entender, devemos assimilar. Nos perdendo é que nos encontramos. Assim que vejo, a única maneira de evoluir é se perder, é abandonar, é esquecer preconceitos, entendimentos. Quanto mais abandonamos tudo aquilo que é daqui, mais leves nos sentimos, porque tudo que tem aqui tem uma razão matéria de ser. Quando eu falo matéria, diz respeito a coisas deste plano material, mesmo que sejam coisas impalpáveis. Mas quando abandonamos a razão matéria de ser, nos vemos sem chão.
Não temos mais coisas a nos segurar, a nos direcionar. Não temos mais conceitos a obedecer. Aí temos que ser livres. Estaremos totalmente perdidos porque estamos livres. Livres. Em pensamento, totalmente livre em pensamento. E aí acabamos nos encontrando naquele, nós, em essência, naquele que já é formado, já é entendido. Assim, e encontrando este tal eu, essência, lá nos fundos de nós mesmos, vamos achá-lo tão sedutor, sim, encantador, que iremos querer incorporá-lo, vamos querer ser próximo a ele, ser iguais a ele, e isso é sensacional, maravilhoso. Vamos querer ser iguais a ele e aos poucos abandonar essa filosofia razão de ser. Vamos querer aquela filosofia interiorizante, aquela filosofia interior que está nos fazendo bem, que nos seduziu. Fomos seduzidos por nós mesmos, pela nossa maneira de ser em essência, não acreditando mais em nossa maneira de ser razão. Assim nos encontramos, assim podemos mais longe ir, procurar novos horizontes, maravilhosos horizontes, muito mais do que podemos imaginar. Poderemos ser diferentes da maneira que nos faz bem. Faz bem à nossa mente, faz bem ao corpo físico, porque é muito mais saudável, faz bem ao nosso emocional, nosso sentimental. Seremos muito melhores porque nos perdemos naquilo que em certos pontos nos prendiam e passamos a ser mais aquilo que somos em essência. Como viemos para cá? E para que viemos para cá? Para conhecer essa essência, abandonando o lado matéria, pensamentos matéria, filosofia matéria. Muito melhor, muito mais grandioso seremos desta maneira. Aqui, eu acho que muitos leem essa frase aqui e não sabem o que tem embaixo. Aos filhos da luz. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz isso. Nós somos filhos de Deus. E se Deus é luz, nós também somos luz. Nós também somos conhecimento, verdade, realidade, sabedoria. E por que não? A existência é uma só por vez. A vida eterna é única, porém intocável em nossa existência e inexperiência. A existência é uma só por vez, existência, passagem por esse plano, é uma só por vez. Por vez, então, são muitas, uma de cada vez. Nos travestimos de um único personagem por vez em cada existência. Então, somos, a cada passagem, seres diferentes. Na elaboração de uma existência, escolhemos aonde temos deficiências evolutivas e vamos incorporar, vamos estruturar nosso corpo matéria, nosso corpo emocional, para passarmos por privações ou não aqui, para melhorarmos as nossas deficiências. Então nascemos homem, nascemos mulher, nascemos homossexuais, homem ou mulher, nascemos grupos perseguidos, minorias, negros, amarelos, nascemos pessoas do mal, nascemos deficientes físicos ou mentais, tudo dependendo da nossa necessidade de evolução. E lá tomamos estes caminhos para melhorar nossa evolução. Por quê?
tudo isso. Para que a vida eterna é única, porém intocável em nossa existência e inexperiência. Somos inexperientes, por isso, cada encarnação, novas incorporações, novos personagens. E todas essas existências são para isso, para melhorar a nossa vida eterna. Não podemos ser felizes na vida eterna, que é a vida além vida, além essas existências, é a vida eterna. É o que somos na realidade. Essência, vida eterna. É de onde viemos. A vida eterna jamais deixa de existir. A existência, sim, deixa de existir, mas um intervalo para preparar a próxima existência. A existência, mais um intervalo, a existência, outro intervalo, onde vivemos o personagem que escolhemos, com todos os seus defeitos e falhas, durante a preparação, durante o desencarne, estar desencarnados. E tudo isso para melhorar a nossa vida eterna. Ou seja, não somos eternos em existência, mas somos eternos no que se chama vida eterna. Somos eternos. Bom, antes de sermos criados, o que éramos? Eu digo muito isso e com certeza sou criticado e serei cada vez mais criticado por dizer isso. Nós, antes de sermos individuais espíritos reencarnando, éramos o Criador, o Uno, Deus, aquele que chamamos de Deus. Éramos Ele. Em verdade, somos uma microfração do Criador. Somos Ele, até hoje, e seremos pela eternidade. Nenhuma ovelha se perderá, porque se uma ovelha se perderá, o Criador estará incompleto. O Criador estará mais falho do que podemos imaginar. Então nenhuma ovelha se perderá, nenhum ser vivente irá para o inferno e será destruído, como se existisse o inferno. Nenhum ser vivente irá ser destruído. Irá aos fundos do poço, nas piores encarnações que podemos imaginar, no inferno, que é aqui também, mas ressurgirá no seu devido tempo, ressurgirá e voltará a ter luz, voltará a ser não, ele sempre foi eterno. Suas existências se fizeram necessárias nesse afundamento de passagens da pior espécie, mas ele ressurgirá, voltará das existências de baixíssimo nível, voltará e se tornará, voltará a reconquistar a luz, voltaremos todos, nenhuma ovelha se perderá, voltaremos todos ao ser o que éramos no início dos tempos. O Criador em sua totalidade, por isso se chama Uno, não existe mais, só um, e nós somos a fração milésima fração desse Uno. E temos que agradecer por isso? Sim, acredito que sim. É desta maneira que acontece. Temos que nos privar da vida eterna para adquirir sabedoria, para levar para a vida eterna e nos tornarmos eternos como sempre fomos. O desejo de saber de si. A felicidade da vida existe, apenas não soubemos cultivar este plantar do bem-estar sempre. É a felicidade que vem de dentro, que não depende de acontecimentos externos, que não depende da vida que levemos, ou de amigos e amores que tenhamos. A felicidade independe de como vivemos, das pessoas que estão próximas. A felicidade é fora, aqui, nesse plano. Temos acessórios para
produzir a felicidade. Coisas que gostamos, coisas bonitas, coisas que nos fazem bem. Só que se não estamos propensos a achar bonitos, fazer bem, não vai produzir nenhum bem-estar, não vai produzir nada positivo, não vai nos propiciar uma futura felicidade. A felicidade é produzida dentro de nós, com ou sem artefatos externos, sem objetivos externos para nos fazer feliz. A felicidade é a produção individual, própria. Pessoas financeiramente bem, com saúde, com tudo de bom e do melhor, como se diz, com tudo de bom e do melhor, podem não ser felizes, podem não se sentir bem. No entanto, aquelas outras pessoas que juntam seus minguados trocados para fazer um churrasquinho de asinha de frango no final de semana com alguns amigos, transbordam felicidade. Podem ter até doenças, não tem dinheiro nem para se cuidar, mas são felizes. Quer dizer, a felicidade é produzida por nós, dentro de nós. E alguma coisa que tem afora pode ajudar, mas não vai proporcionar, não vai produzir, pode dar um leve bem-estar. Exatamente, a felicidade faz parte dos sentimentos positivos, dos sentimentos bons. Estes sentimentos bons nós produzimos, nós fazemos. Assista o vídeo aí, vou colocar aqui embaixo. Amor, a energia mais poderosa do universo. Felicidade é uma das facetas do amor. No sentir bem-estar, amar a nós é felicidade. Estou me amando com sinceridade, não aquela coisa meio prosaica, meio falsa. Estou me amando. Estou me sentindo bem, estou me amando, eu me amo, eu sou feliz, independente dos que estão próximos. Eu estou feliz, exatamente por estar feliz eu posso ajudar a todos, até os que estão perdidos na vida, infelizes, derrotados. Posso ajudar porque eu tenho condições de ajudar a eles e me recuperar depois. Saberei me aproximar, me envolver, tudo mais, sem sofrer também. Porque a minha felicidade é tão completa que me fará mais feliz ainda ajudando alguém que está precisando de um ombro amigo. Nem de dinheiro, nem de alimento, um ombro amigo. Me sentirei mais feliz ainda podendo ajudar a estes. Felicidade é produzida por nós, não por este plano externo. Como eu disse, esse plano externo pode oferecer alguns ingredientes para dar um bem-estar momentâneo, porque o ingrediente daqui se vai. Então nos proporcionou bem-estar. O bem-estar pode facilitar vir a felicidade, mas não irá produzir jamais a felicidade. Meus queridos, esse vídeo aqui foi bem diferente dos outros. Acabei comentando alguns trechos de alguns livros. Acabou sendo uma pequena propaganda, até parece, mas eu não entendo assim. Eu acho que devemos falar, é o que eu falei do início, falar por intuição, falar aquilo que vem à cabeça, que é como eu tratei de tudo isso neste vídeo. Peço a vocês que deem opinião, o que acharam deste estilo de vídeo. São novas fórmulas. Aliás, esse vídeo de 1 hora que eu coloco como estreia me dá liberdade de tempo para explorar um assunto que às vezes um vídeo de 2, 3, 5 minutos não permite, tem que ser algo rápido, não dá tempo de raciocinar, não dá tempo de receber novas intuições, novas informações, então acaba sendo algo meio curto demais, meio preso demais.
Falou! Então, obrigado mais uma vez pelos vídeos, comprem os livros, sejam membros, compartilhem, curtam esses vídeos e mandem para seus amigos, os amigos mais chegados, aqueles que podem ter alguma coisa interessante aqui que pode interessar a eles. Eles vão gostar? Pois eles respondem. Se você gostou e são seus amigos, com certeza vão ver algo interessante. Obrigado por tudo mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.